Vamos ouvir a voz de Deus, vamos clamar para que o nosso coração seja receptivo para ouvir a voz do Senhor. Certa vez eu estava em igreja, quem ia pregar naquela noite era um pastor que era conhecido como pastor das revelações, e de fato Deus usava no dom da revelação, no dom do conhecimento. E quando a palavra foi passada, quando o microfone foi passado para aquele pregador, uma irmã que estava próxima a mim disse: agora que vai ficar bom. Ou seja, já tinha 30, 40, 50 minutos de culto acontecendo, Deus sendo louvado, Deus sendo glorificado, mas porque o pastor que era usado na revelação ia pregar, agora que vai ficar bom. Não sabendo, meus irmãos, que a revelação é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Eu não valorizo no sentido espiritual, não estou aqui desmerecendo nenhum ser humano, mas eu não valorizo no sentido espiritual nenhum homem ou nenhuma mulher que diz ter o dom das revelações, e de fato Deus pode até usar, porque Ele usa, Ele dá o dom e Ele usa. Mas para mim, meus irmãos, se colocou atrás do púlpito com o microfone na mão, tem que ser Bíblia, tem que ser ensino da palavra, tem que ser o que sai da boca de Deus. Então, a revelação é a palavra de Deus. Se nós ouvirmos a palavra de Deus com o nosso espírito e não com a nossa carne, é uma revelação que iremos receber. Amém? Então, nessa noite, vamos meditar na palavra do Senhor, vamos ouvir a voz de Deus, e como sempre, porque eu sei quem eu sou. Eu sou pequenino, eu sou falho, eu sou carente da misericórdia do Senhor, eu sei quem eu sou. Então, peço que os irmãos me ajudem nessa oração. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, a minha vida uma vez mais eu apresento diante do Senhor, porque veja onde eu estou uma vez mais, Deus. Eu estou diante de homens, mulheres, crianças, eu estou diante da tua igreja, e eu não tenho nos meus bolsos nada para oferecer, eu não tenho no meu coração nada a oferecer, na minha mente não existe uma única sabedoria que possa vir de encontro, Deus, ao coração desses homens, dessas mulheres que aqui estão. Por isso eu peço a tua ajuda, meu Deus. Derrame sobre mim a graça, a misericórdia, a virtude do teu Espírito Santo, e ajuda-me, Deus, a proclamar a tua palavra. Ajuda-me, amado Deus, a proclamar a palavra do Senhor de forma simples, para que até mesmo as crianças compreendam e entendam. Usa-me nesta noite, Pai. Usa-me nesta noite para edificar a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos. Segundo livro do Novo Testamento. Evangelho de Marcos, capítulo 1, do versículo 40 até o versículo 42, poucos versículos. Os irmãos que congregam aqui sabem que eu sou pastor de poucos versículos, mas Deus fala através também de poucos versículos. Evangelho de Marcos, capítulo 1, do versículo 40 até o versículo 42. Assim está escrito, meus irmãos, nessa palavra sagrada. Um leproso se aproximou de Jesus e lhe pediu de joelhos. Meus irmãos, eu achei muito interessante esse primeiro versículo, porque, preste atenção, um leproso se aproximou de Jesus e lhe pediu, aí tem uma vírgula, e após a vírgula, de joelhos. Ou seja, o evangelista Marcos fez questão de enfatizar que aquele homem não se colocou de Jesus em pé, não se colocou de Jesus com os braços cruzados, não se colocou de Jesus como se fosse uma autoridade. Aquele homem se colocou de joelhos diante de Jesus, porque, meus irmãos, é diante de Jesus que todo joelho deve se dobrar. Eu ouço meus irmãos a dizer que Deus prefere, eu não estou dizendo que Deus só escuta, mas eu ouso dizer que Deus prefere ouvir a oração daquele homem e daquela mulher que ora de joelhos. Orar de joelhos é uma chave. Orar de joelhos, meus irmãos, abre uma porta. É claro que você pode orar em pé, lavando prato, lavando roupa, caminhando pelas ruas, na fila do mercado, da lotérica. Você pode orar deitado, mas de joelhos. Porque quando um homem ou uma mulher se coloca de joelhos,
É um sinal evidente que ela separou aquele momento para se prostrar diante do trono de Deus. Por isso eu tenho essa compreensão. Esse leproso se aproximou de Jesus e pediu, de joelhos, reconhecendo a soberania de Jesus Cristo e reconhecendo: eu sou pequenino diante da tua grandeza, Senhor. E esse leproso, ele disse: se o Senhor quiser, pode me purificar. E Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero sim, fique limpo. No mesmo instante, a lepra desapareceu dele e ele ficou limpo. Amém? Se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. E Jesus disse: eu quero. Tocou naquele leproso e imediatamente a lepra, a podridão, desapareceu do corpo, desapareceu da pele daquele homem. Meus irmãos, antes de prosseguir no texto, antes de prosseguir a mensagem, é muito importante nós compreendermos qual era a realidade de uma pessoa leprosa ali nos tempos de Jesus. A lepra hoje é conhecida como hanseníase. Hoje a lepra praticamente não causa nenhum impacto social na vida da pessoa, porque tem tratamento, tem um cuidado. Graças a Deus, a medicina, a ciência avançou, existe medicação, existe tratamento. Mas nem precisa ir até o tempo de Jesus, nem precisa regressar 2000 anos. Há cerca de 30, 40, 50 anos atrás existia os chamados leprosários, onde todo leproso era enclausurado ali dentro daquele lugar, como se fosse um louco dentro do hospício. Por quê? Porque a lepra não tinha cura e o preconceito era terrível. A pessoa era de fato excluída da sociedade, e isso não muito tempo atrás, há 40, 50 anos atrás. Mas há 2000 anos atrás, meus irmãos, era pior, porque envolvia a religião. Envolvia a religião no que diz respeito a uma pessoa leprosa. No tempo de Jesus, meus irmãos, existia a seguinte realidade: 4 categorias de pessoas eram equiparadas ao morto. Vocês entenderam? No tempo de Jesus, 4 tipos de pessoas, 4 categorias de pessoas eram consideradas pessoas mortas, defuntas. E quais são essas categorias de pessoas, pastor? O pobre. A pessoa pobre no tempo de Jesus era considerada uma pessoa morta. O cego, de igual maneira. Uma pessoa cega era considerada uma pessoa morta, um defunto. Uma pessoa, um casal que não tinha filhos. Um homem casou com a mulher, essa mulher nunca teve filhos. Tanto ele quanto a mulher seriam vistos de forma indiferente pela sociedade. Infelizmente, mais a mulher. O homem carregava certa vergonha, o homem carregava certa humilhação, mas a mulher era pior. Porque entre o homem e a mulher que era considerada amaldiçoada. Uma mulher estéril no tempo de Jesus era considerada uma mulher que foi amaldiçoada por Deus, uma mulher cujo útero foi secado, foi murchado pelo próprio Deus por causa de maldição. E a 4ª pessoa, que era considerada uma pessoa morta, a 4ª categoria de pessoa, era justamente os leprosos. Os leprosos eram consideradas pessoas mortas. Pessoas, meus irmãos, sem nenhum direito, sem nenhum respeito. O pobre, por ser pobre, era considerado uma pessoa morta. Até porque, né, meus irmãos, desde que o mundo é mundo, o pobre é humilhado, o pobre é cuspido, ninguém dá valor ao pobre desde que o mundo é mundo. Não é de hoje. E continua, infelizmente, de igual maneira. Infelizmente, muitas vezes dentro da igreja. Muitas vezes, infelizmente, dentro de um lugar onde o pobre deveria ser acolhido, onde o pobre deveria ser abraçado, onde o pobre deveria ficar rico, o pobre não é bem recebido. O pobre, na verdade, entra pobre e sai mais pobre ainda, porque ninguém enriqueceu esse pobre com um abraço, com um aperto de mão. Não deve ser assim. Na igreja não deve ser assim, principalmente na igreja não deve ser assim. O cego era considerado uma pessoa morta, um defunto, porque acreditava-se, a cultura judaica, a teologia judaica, pregava e ensinava que uma pessoa cega, principalmente o cego de nascença, era porque era um pecador. Ou ele pecou, ou seus pais pecaram, por isso ele é cego.
Então, dentro da teologia judaica, uma pessoa cega de nascença, uma pessoa que se tornou cega, era um pecador e estava sendo castigada por Deus. Foi Deus que furou os olhos, foi Deus que tirou a visão daquele homem, daquela mulher, e por isso aquela pessoa estava cega. Quanto à esterilidade, um homem que não tinha filhos, a mulher que era estéril, eu aqui já expliquei, era considerado uma vergonha, era considerado uma humilhação para o homem, e para a mulher era ainda pior, porque à luz da sociedade e até mesmo dentro da teologia judaica, o útero daquela mulher havia sido secado pelo próprio Deus. E o leproso, meus irmãos, era uma mistura de tudo isso. O leproso era uma mistura de amaldiçoado por causa de pecado. O leproso era uma mistura de tudo isso que eu acabei de citar, de pobreza, de cegueira, de esterilidade. O leproso era um combo de tudo aquilo que a sociedade e a religião judaica via de humilhação, de negação, de maldição. Meus irmãos, a vida do leproso não era nada fácil naquele tempo. Uma pessoa leprosa não era considerada um ser humano, não era nem considerado um animal. A pessoa ficava em um lugar de total humilhação, de total nojo. Um leproso era visto como uma carniça ambulante, andando pelas ruas rodeado de mosca. Se naquela época um homem rico, presta atenção, se no tempo de Jesus um homem rico, imagine um homem mais rico aqui de Guaratinga, que Deus o livre de toda enfermidade, mas imagine se nós vivêssemos naquele tempo e um homem mais rico de Guaratinga descobrisse que estava leproso. Para começar, meus irmãos, ele era obrigado a ir até o sacerdote, ficar nu na frente do sacerdote, para o sacerdote atestar: você está leproso. A partir daquele momento, se aquele homem era casado, ele perdia a esposa. Se aquele homem tinha casa, ele perdia a casa. Se aquele homem tinha dinheiro no banco, ele perdia o dinheiro. Um homem que se tornava leproso, ele perdia todas as suas posses, ele perdia toda a sua dignidade, ele se tornava um mendigo. Ele tinha que morar, ele tinha que passar a noite do lado de fora da cidade. A cidade na antiguidade era cercada por muros, e não era permitido aos leprosos, e também aos cegos, aos mancos, mas especialmente aos leprosos, não era permitido aos leprosos dormir do lado de dentro da cidade. Então, por volta de 5 e meia da tarde, eles tinham que correr. Eles tinham que correr para encontrar o primeiro portão da cidade, encontrar e passar para o lado de fora, porque não era permitido. Se fosse encontrado do lado de dentro, após o pôr do sol, seria apedrejado. E durante o dia, andando pelas ruas da cidade, pedindo esmola, eles eram obrigados a andar gritando o seguinte: eu sou impuro, eu sou impuro, eu sou impuro. Eles passavam o dia inteiro gritando: eu sou impuro. Para quê, pastor? Para que as pessoas ouvissem, ainda de longe, e começassem a se afastar. Para que as pessoas escutassem que um leproso estava a caminho, porque não era permitido, meus irmãos, não era permitido a um judeu cruzar com um leproso. Se um leproso estivesse caminhando de um lado da rua, e na mesma direção uma pessoa estiver indo, aquela pessoa tinha que passar para o outro lado da rua. E geralmente, quando cruzava com aquele leproso do outro lado da rua, geralmente as pessoas diziam: maldito, impuro, e cuspiam no chão. Assim é na realidade, meus irmãos, de um leproso. Assim é na realidade de um homem cuja a carne estava sendo apodrecida por essa doença terrível, por essa doença desgraçada, que graças a Deus hoje tem tratamento. Não deixa de ser constrangedor, não deixa de ser perigosa, mas hoje, graças a Deus, tem tratamento, e a sociedade evoluiu, não existe mais tanto preconceito, graças a Deus, mas naquele tempo, meus irmãos, grande era o sofrimento. E tudo isso aqui eu digo para introduzir a coragem, meus irmãos, e não somente a coragem, a fé daquele homem ao se aproximar de Jesus. Porque vocês lembram que eu disse? Não era permitido um leproso se aproximar de ninguém. Não era permitido uma pessoa com lepra se aproximar de nenhuma pessoa, quanto mais de um rabi. Jesus era considerado um rabi, um mestre, e ele sabia disso. Ele sabia que Jesus era um profeta, ele sabia que Jesus era um homem de Deus, tanto é que procurou Jesus. Mas mesmo diante do preconceito da sociedade, mesmo diante das imposições da religião judaica, ele foi até Jesus.
E todos aqui sabem que Jesus andava com quantos discípulos? 12. Meus irmãos, eu tenho certeza que quando aquele leproso se aproximou de Jesus, os 12 apóstolos caíram fora. Os 12 apóstolos se afastaram. Por quê? Porque havia preconceito no coração daqueles homens, caminhando com Jesus, aprendendo com Jesus. Mas eu tenho certeza que quando aquele leproso se prostrou diante de Jesus, Pedro, Tiago, João, todos eles se afastaram. E eu tenho certeza que alguns deles até cuspiram no chão e ficaram falando baixinho: impuro, 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 maldito. Porque era o costume da época, era a crença da época, e aqueles homens eram judeus. Eles ainda eram judeus, estavam caminhando com Jesus, mas ainda eram judeus, e a teologia judaica pregava isso. Um leproso é maldito, um leproso é um imundo, um leproso é um morto. Todo mundo se afastou, menos Jesus. Todo mundo virou as costas, menos Jesus. E aquele homem ali de joelhos, da cabeça até a ponta dos pés, sendo consumido por aquela doença terrível, faixas nas mãos, nas pernas, talvez a testa, a cabeça rodeada de faixas, o nariz, talvez a carne do nariz já havia toda se consumido, as orelhas todas se consumidas. Aquele homem se prostrou diante de Jesus e com humildade, ele não ordenou, ele não exigiu, ele não colocou Jesus contra a parede. Ele falou: Senhor, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. E o evangelista Marcos fez questão de dizer que Jesus profundamente compadecido. Jesus só não estava compadecido, ele estava profundamente. Jesus tocou. Jesus fez algo que a sociedade não fazia. Jesus fez algo que os pastores da época não faziam. Jesus fez algo que ninguém fazia. Jesus tocou naquele leproso. E a Bíblia fala que imediatamente aquele homem foi curado. O que a lepra havia corroído voltou. As orelhas estavam perfeitas, o nariz, os lábios. Não existia mais nenhuma ferida, não existia mais nenhuma doença. Jesus purificou aquele homem. E eu fico imaginando agora, meus irmãos, algo que a gente não para pensar, porque o que eu disse aqui, aquele homem havia perdido tudo. Vamos supor que esse homem fosse rico. Ao descobrir a lepra, ele perdeu tudo. Ele perdeu a família, ele perdeu os filhos, ele perdeu a casa, ele perdeu a riqueza, porque a lepra implicava essa punição. Mas imagine, naquele dia ele foi curado, e eu tenho certeza, meus irmãos, que depois de muito ter agradecido a Jesus, depois de muito ter louvado a Jesus, depois de ter beijado os pés de Jesus, certamente ele correu para a casa dele. Ele correu para a casa dele. Deve ter acontecido uma festa maravilhosa, meus irmãos, porque aquele homem estava morto, aquele homem estava destruído. Jesus restaura a vida, Jesus transforma a vida, Jesus tira a lepra, Jesus tira a doença da alma e do corpo. Jesus faz milagres poderosos, meus irmãos. E meus irmãos, ainda hoje existem pessoas leprosas em nosso meio. Ainda hoje existem leprosos, meus irmãos, em nosso meio. Eu não estou falando da doença, eu estou falando à luz da sociedade. À luz da sociedade existem muitos leprosos. Existem os leprosos que estão no alcoolismo, se arrastando pelo chão. Meus irmãos, não faz muito tempo que eu vi uma cena ali perto do mercado municipal que eu chorei por dentro. Uma mulher andando de quatro pernas, vamos assim dizer. Ela não conseguia se levantar, mas ela não estava engatinhando, ela estava de costa. Ela estava de costa e andando de 4 pés, duas mãos e 2 pés no chão, porque ela não conseguia se levantar. E ali na bermuda que ela estava usando, eu vi que ela estava toda urinada. Meu Deus! A lepra dos drogados, a lepra daqueles que estão na prostituição, na criminalidade, jovens. E todos eles são mal vistos pela sociedade. Todos eles são vistos com um olhar de desconfiança pela sociedade. E muitas vezes até dentro da igreja. Os irmãos aqui se preparem, porque os irmãos são testemunhas. Eu tenho orado a Deus da seguinte forma: Deus, pode encher essa igreja de traficante. No dia que um traficante entrar aqui, eu não quero que ninguém saia correndo. Deus, enche essa igreja de
drogados. No dia que um drogado entrar nessa igreja, eu quero que todos o abracem. Deus, enche essa igreja de pessoas alcoólatras. Ó Deus, mas só não pode vir bêbado enjoado, tá bom? Porque senão atrapalha o culto. E atrapalha mesmo, misericórdia. Mas traga, Deus, porque a igreja é para isso. Igreja não é para olhar torto para ninguém. Igreja não é para considerar os perdidos leprosos, meus irmãos. Igreja é para abraçar, é para cuidar, é para entrar dentro da casa. É para ver caído ali no chão, sentado num meio-fio solitário, e alguém sentar do lado daquela pessoa e começar a escutar aquela pessoa, como graças a Deus, Deus me usou semana passada para esse fim. Todo dia, irmão Valdir, aquele homem em contato comigo. Todo dia pela manhã eu passo minutos e minutos, ele conversando comigo, e eu conversando com ele, e ele crescendo na fé. Estou pastoreando ele pelo WhatsApp. Aleluia. Mas um dia ele estava ali, caído ali no chão, e Deus nos fez passar pelaquela rua, e eu sentei ali do lado dele. E pense um homem que ele mesmo se considera um leproso. Ele se considera um leproso. Ele se considera uma pessoa leprosa. Não somente pelo julgamento dele, mas diante do julgamento da sociedade. Mas Jesus tem uma profunda compaixão. Jesus tem uma profunda misericórdia, meus irmãos, por esses leprosos. E se Jesus tem, a igreja tem que ter. Que os homossexuais me perdoem, mas vou ter que fazer uma associação. A lepra da homossexualidade. Meus irmãos, quantos de nós viramos a cara para o homossexual? Quantos de nós não queremos abraçar, não queremos estar do lado, e muitas vezes não queremos nem orar? Ah, não tem jeito não. E esse negócio aí é muito difícil, não vale a pena orar não. Vamos parar com isso, meus irmãos. Há esperança. Há esperança, meus irmãos. Eu sei que a qualquer momento pode passar um homossexual, seja homem, seja mulher na rua. Eu estou aqui gravando essa pregação, vou postar no YouTube, no Facebook. Por favor, não me processem. Eu estou sendo bíblico. Deus abomina o comportamento homossexual. Deus abomina a prática homossexual. Mas Deus tem misericórdia, Deus tem compaixão, Deus estende a mão. E se Deus estende a mão, nós devemos estender a mão, meus irmãos. Se Deus tem compaixão, nós devemos ter compaixão. Deus, traga homossexuais para essa igreja. Ah, pastor, e se começar a vir aqui homossexuais? E se começar a vir aqui um homem que se veste de mulher, como é que vai ser, pastor? Deixa ele entrar vestido de mulher. Mas, pastor, sim, meu irmão, deixa entrar. No culto seguinte, veio vestido de mulher, deixa entrar. Uma hora Jesus toca. Uma hora ele pede: Jesus, se o Senhor quiser, o Senhor pode me tocar. E o milagre acontece, meus irmãos. Não é pastor que tira a lepra, é Jesus. Não é pastor que muda a vida, é Jesus. Não é placa de igreja que muda a vida, é Jesus. É Jesus, é Jesus. Mas talvez você possa dizer: ah, pastor, mas eu acho feio. Eu acho feio uma mulher querendo ser homem. Eu acho feio um homem querendo ser mulher. Eu acho feio, pastor. Você é feio e ninguém está dizendo nada. Se é feio, Jesus é bonito. Se é feio, o amor de Deus é lindo. Se é feio, a compaixão de Jesus é sobre eles. Vamos orar, vamos estender a mão, vamos abraçar, vamos receber na nossa casa. Eu falo isso, sabe por quê? Porque eu reconheço que a igreja está negligenciando o amor de Deus aos homossexuais. Está negligenciando, e o amor de Deus é para todos, a misericórdia de Deus é para todos. Jesus Cristo morreu na cruz por amor a todos. Meus irmãos, em nome de Jesus, se houver em nosso meio alguém que tem preconceito aos homossexuais, abandone em nome de Jesus. São seres humanos. Ser homossexual não é crime. Homossexual não é cachorro para receber pedrada. É ser humano. Ah, eu não vou comprar naquela loja porque o dono é homossexual. Deixa de ser preconceituoso. E se um dia você estiver entre a vida e a morte, e o melhor cirurgião disponível é o homossexual, você vai preferir morrer? Pare de misturar as coisas.
Deus abomina o pecado, mas tem misericórdia do pecador. Certa vez eu me revoltei com o pastor Leonápolis porque houve um casamento na igreja e o casal de jovens cristãos que casaram naquela ocasião, eles fizeram questão de contratar os melhores fotógrafos da cidade. E os melhores fotógrafos eram homossexuais, que estudaram, que investiram dinheiro, que fizeram um curso para se profissionalizar. E eles foram trabalhar para ganhar dinheiro de forma honesta. O casamento foi no sábado. No culto de domingo, o pastor descascou aquele casal e colocou a seguinte ordem: a partir de hoje, todo casamento aqui na igreja, vocês que vão casar, não contrate homossexuais. Vocês acham que Deus se agrada disso? Isso é preconceito, isso é discriminação. A profissão não tem nada a ver com a escolha que aquela pessoa fez. Homossexual é gente. Homossexual é ser humano, e Deus tem misericórdia de gente. Deus tem misericórdia de ser humano. E repito, quem acha feio se acha no espelho. Deus é lindo, meus irmãos. Deus é lindo, e a beleza de Deus é para todos aqueles que espiritualmente estão leprosos. Mas qual cabe nós como igreja? Cabe nós como homens e mulheres de Deus estender a mão sobre essas pessoas, seja qual for o pecado, seja qual for a escravidão, com compaixão e misericórdia. Tem pessoas, meus irmãos, tem homens e tem mulheres que sentem no coração o desejo de ir para a igreja, mas um desejo muito forte. Mas sabe por que não vai? Porque diz: ah, eu não tenho roupa de ir para a igreja. E sabe qual é a culpa? A culpa é nossa. A culpa é nossa. Porque tem gente que acha que é fiscal de guarda-roupa, fica olhando o comprimento de roupa dos outros. E quando eu falo dos outros, não são os de dentro. Os de dentro, de fato, um homem e mulher que está na igreja, homem e mulher que é cristão, de fato, tem que viver uma vida cuja vestimenta é adequada ao Evangelho. Mas nós não podemos cobrar isso de quem está lá fora, não, gente. A prostituta vai vir com roupa curta, é o que ela tem no guarda-roupa. O alcoólatra vai vir com roupa suja, talvez até com urina, fedendo a fezes, é o que eles têm. Temos que entender isso. Quando é que a gente vai aprender, meus irmãos, que igreja é um lugar de tudo que não presta? O único que presta na igreja é Jesus. A começar do pastor até o porteiro, está todo mundo aqui, meus irmãos, no mesmo nível. Todo mundo aqui um dia foi uma porcaria. Todo mundo aqui um dia já foi uma porqueira, um ignorante, um péssimo filho, um péssimo pai, um péssimo irmão, um péssimo cidadão. E a gente quer que não entre nenhum leproso dentro da igreja. Nós não queremos nenhuma pessoa perfeita dentro da igreja. Uma igreja que não quer dentro da igreja pessoas imperfeitas, corrigindo a foi perfeito, né? Uma igreja que não quer imperfeitos, leprosos dentro dela. Jesus já saiu dessa igreja há muito tempo. A caixa de som está funcionando, o púlpito está ali bonitinho, o microfone está mil maravilha, o pregador prega com uma beleza, mas se essa igreja não quer perdido dentro dela, Jesus já saiu fora dessa igreja há muito tempo. As portas estão se levantando, mas Jesus já deu linha, porque Jesus vai aonde alguém se prostra clamando por misericórdia. Então, meus irmãos, pelas misericórdias do Senhor, vamos imitar Jesus. Vamos imitar Jesus. Há no meu coração, meus irmãos, algo assim, bem cravejado mesmo, bem cravado. Não existe no meu coração nenhum almejar, nenhum anseio, nenhuma expectativa de um dia pastorear uma grande igreja, uma igreja gigantesca. Eu quero pastorear vidas carentes e necessitadas da misericórdia do Senhor, nem que seja aqui nessa igreja, nem que seja aqui dentro, mas eu quero cumprir o meu papel. Eu não quero me perder nos devaneios de ser um grande pregador conhecido no Brasil inteiro, com uma grande igreja, pastoreando para milhares de pessoas.
pessoas. Eu quero fazer a vontade de Deus, e a vontade de Deus para mim, para você, é que haja no nosso coração amor pelos perdidos. É que nós não venhamos sentir nojo de quem está na sarjeta. É isso que Deus quer de mim, de você, é isso que Deus quer dessa igreja, meus irmãos. Caso contrário, não estaremos sendo igreja de Cristo. Não estaremos sendo servos de Deus, não estaremos sendo discípulos de Jesus. Caso contrário, não estaremos sendo luz do mundo e sal da terra. Alguns estão nos visitando, mas para aqueles que são membros dessa igreja, se preparem, porque eu vou orar de novo. Deus, traga prostitutas, traga traficantes, traga drogados, traga os alcoólatras, traga os mais vis pecadores para dentro dessa igreja, porque tem palavra de Deus. E onde a palavra de Deus é pregada, coração é quebrantado. Pode demorar 10 cultos, pode demorar 20 cultos, mas pedra dura e água mole. Eu ia falar pedra mole e água dura. Pedra dura e água mole. Água mole e pedra dura, uma hora vai ser feita. A palavra, meus irmãos, é uma água poderosa e não tem coração de pedra, não tem coração rochoso que resista. O Neto é um exemplo. Pense um Neto que tinha um coração duro. Pense um Neto que tinha um coração resistente. Só debaixo das minhas